Vejam o concurso da Prefeitura de Timon, no Maranhão, para o cargo de professor de educação básica. Os números naturais surgiram da necessidade humana de contar e de ordenar. Os números inteiros são formados pelos naturais, os naturais acrescidos do sinal negativo e o zero. Números que podem ser escritos na forma de fração são chamados de números racionais. Números que têm infinitas casas decimais e não são periódicas são chamados de números irracionais. A união entre o conjunto dos números racionais e irracionais forma o conjunto dos números reais. Assim, levando em conta essas afirmações, é correto afirmar que. Então vamos lá, pessoal. Vamos olhar qual dessas alternativas é a resposta desse exercício. A letra A diz o seguinte: o conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 3, é fechado em relação à adição. Pessoal, para que esse conjunto A seja fechado em relação à adição, o que é que precisa acontecer? Para quaisquer dois elementos que a gente pegue no conjunto A, ao fazermos a soma entre eles, o resultado deverá ser um número pertencente ao conjunto A. Será que isso acontece? Vejam só, quando nós pegamos o número 1 e 2, que são elementos do conjunto A, ao fazermos a soma entre eles, o resultado é igual a 3, e é um elemento do conjunto A. Percebam que quando nós pegamos os números 1 e 3, e 2 e 3, que são elementos de A, ao fazermos a soma entre eles, nós encontramos os números 4 e 5, que não fazem parte do conjunto A. O que é que nós podemos concluir? Que o conjunto A não é fechado em relação à adição. A letra A está incorreta. Tudo bem, pessoal? Com a ideia do fechamento, vejam a letra B. Os números naturais são fechados em relação à subtração. Bom, nós já conhecemos o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números que nós utilizamos para fazer contagens. Se esse conjunto é fechado em relação à subtração, significa que, ao pegarmos quaisquer dois números pertencentes a ele, a diferença entre esses números continuará sendo um número natural. Mas percebam que isso não é verdade. Quando nós pegamos os números 1 e 2, por exemplo, e fazemos a diferença entre eles, 1 menos 2 é igual a menos 1. Menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. O que é que nós podemos concluir? Que o conjunto dos números naturais não é fechado em relação à subtração. Nós pegamos dois elementos pertencentes a ele e a diferença é um número que não pertence aos números naturais. Por isso que ele não é fechado em relação à subtração. Claro, pessoal, o conceito sobre o fechamento de um conjunto em relação a uma operação
Se ficarem com alguma dúvida, como eu sempre digo, deixe um comentário que nós iremos tirar a sua dúvida com o maior prazer. Beleza? Letra C. O número 2 mais raiz de 3 é racional. Pessoal, percebam que nessa operação nós temos um número inteiro, o número 2, e nós temos um número decimal, a raiz de 3. Quando nós temos uma operação como essa, o que é que nós fazemos? Nós somamos as partes inteiras, 2 mais 1 dá 3, e preservamos a parte decimal. Qual é o resultado que nós encontramos? 3,73, 20, 50, 80, 75, ou seja, uma dízima não periódica. Dízimas não periódicas não pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, a letra C está incorreta. Professor, dízima não periódica é um número irracional, não é isso? Exatamente. Dízimas não periódicas são números irracionais. Letra D. Todo número natural, diferente de 1, pode ser decomposto em fatores primos de modo único, a menos da ordem dos fatores. Pessoal, operações básicas dentro da organização da matemática está dentro do tema aritmética. E é com muito orgulho que eu apresento para vocês o teorema fundamental da aritmética. É exatamente isso que esse teorema nos diz. Todo número natural, diferente de 1, pode ser decomposto em fatores primos, de modo único, a menos da ordem dos fatores. É essa a resposta do nosso exercício.